Na época, eu tinha 11 anos e morava em um bom subúrbio. Tínhamos nos mudado recentemente para uma casa que meus pais haviam construído e era nosso primeiro lar, em vez de uma casa alugada em uma área precária. Era um bairro muito bom. Toda a família fez amizade rapidamente com muitos vizinhos, especialmente com os que moravam 3 portas abaixo. Eles tinham uma filha da minha idade. A propósito, eu sou homem, e uma filha 5 anos mais nova, que tinha a mesma idade da minha irmã. Nossos pais se davam bem e começamos a sair bastante para fazer churrascos na casa deles ou festas em nossa casa, etc. As amizades se formaram rapidamente e pareciam ser muito fortes. Depois de mais ou menos 1 ano, comecei a perceber que as coisas não eram o que pareciam. Lembro-me de ter visto carros de polícia na casa deles algumas vezes à noite, e quando perguntava aos meus pais o que estava acontecendo, as respostas eram sempre do tipo nada, só para ver como eles estavam. Eu não era nenhum gênio, mas aos 11 anos, isso não fazia sentido. Por que os policiais não estavam apenas nos checando também então? Um dia, eu estava na casa deles brincando, e a filha atravessou a rua para buscar outra amiga em comum, o que deixou eu e o pai sozinhos na casa. Isso não foi nada demais, pois já havia acontecido antes. Mas então ele se aproximou de mim e me pareceu estranho. Ainda não sei o que me fez sentir assim, mas me senti muito desconfortável e comecei a pensar em ir embora. Cerca de 5 minutos depois, ele me disse que tinha algo legal para me mostrar. Não me lembro o que era, mas acho que era algo sobre cartões de beisebol, que eu gostava muito. Comecei a segui-lo com entusiasmo. Ele desceu a escada do sótão e pediu que eu o seguisse, o que fiz sem hesitar, a princípio. Então algo aconteceu e ainda não consigo entender o que foi. Ele estava à minha frente na escada e quando olhou para trás para me ajudar a entrar no sótão, havia algo estranho. Algo em seus olhos, seu rosto, seu sorriso. Não estava certo, parecia maligno. Ainda posso ver isso claramente e não consigo reconhecer exatamente o que foi que disparou meus alarmes. O que quer que fosse, era o suficiente, porque eu pulei da escada e saí correndo pela porta. Corri o caminho todo para casa e estava engasgando com as lágrimas quando entrei pela porta da frente. Mamãe estava lá quando entrei e percebeu que eu estava obviamente fora de controle e imediatamente começou a me acalmar. Quando recuperei os sentidos, expliquei o que havia acontecido. Minha mãe ficou preocupada com o fato de eu estar tão assustado, mas, na maioria das vezes, considerou que eu estava com medo. Era jovem, bobo, etc. Mas na mesma noite, fui acordado por volta das 3 da manhã. Era minha mãe sentada na minha cama, e quando acordei, ela me abraçou como um bebê. Lembro-me de seu cheiro, de como ela me abraçava com força e de suas lágrimas batendo em minha bochecha. Por fim, vi pela janela a casa do vizinho cercada por policiais, caminhões de bombeiros, etc. O pai do vizinho havia se matado e matado a filha no sótão, depois de um confronto com a polícia. Não há dúvida em minha mente, nem na de minha mãe, de que teria sido eu se tivesse entrado no sótão. Ainda sinto calafrios ao pensar nisso. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, nos mudamos para uma casa nova, que não era velha, mas também não era uma casa relativamente nova, talvez construída por volta dos anos 60. Cada um tinha seu próprio quarto, e essa foi a primeira vez que fiquei sozinho. Eu me achava um cara importante. Um pouco sobre mim, gostaria de me considerar um pouco sensitivo, desde que era criança. Sempre conseguia sentir algo ou alguém por perto quando ninguém mais conseguia. Quando eu tinha 9 anos, era o primeiro ano em casa. Eu podia sentir a presença de algo lá dentro, mas nunca pensei em nada, considerando que não era algo muito negativo. Havia 3 cômodos em que eu realmente não gostava de ficar, porque a energia parecia um pouco escura: o porão, o banheiro e o sótão. Eu não me importava de ficar no porão quando tinha amigos em casa, mas quando estava sozinho, não conseguia ficar lá por mais de 5 minutos sem ter a sensação de que estava sendo observado. No banheiro, havia um armário muito fundo. Cabiam literalmente 2 homens adultos lá dentro.
Nunca entendi por que era tão grande, mas não parecia certo, e muitas vezes eu me sentia atraído a olhar para dentro e ficar olhando por alguns minutos, e ficava com uma sensação muito desconfortável. O sótão, por outro lado, era uma história diferente. Eu nunca o abria, mantinha a porta fechada o tempo todo. Alguma coisa estava lá em cima e não queria companhia. Certa noite, eu estava deitado na cama, por volta das 2h45 da manhã, quando ouvi passos no corredor. Presumi que fosse apenas um dos meus irmãos voltando para casa depois de uma noitada com amigos. A porta do meu quarto estava aberta, então olhei para ver se havia alguém andando por ali. Fiquei olhando por cerca de 10 minutos e ninguém passou. Fiquei com medo e decidi esperar. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, pensei ter visto uma forma humana no canto do meu quarto. Achei que eram apenas meus olhos me pregando peças, então tentei me virar e dormir, mas senti que estava sendo observado. Agora, na mente de uma criança de 9 anos, é o bicho-papão. Então, pulei rapidamente da minha cama e tentei correr para o quarto da minha mãe. Seu quarto ficava a apenas 2 portas do meu. Para sair do meu quarto, era preciso passar por uma parede que era um pouco inclinada. Para fazer isso, era preciso andar de lado. Ao fazer isso, senti 2 mãos pressionando meus ombros. Fiquei paralisado de medo. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Era prisioneiro de meu próprio corpo. Então, de repente, os cabelos da minha nuca se eriçaram. Em meu ouvido, claro como o dia, ouvi uma respiração pesada, que não parecia humana. Meus olhos se arregalaram e, em seguida, senti a pressão se dissipar de mim e pude me mover novamente. Corri muito rápido pelo pequeno corredor até a cama de minha mãe. Durante toda a noite, continuei ouvindo alguém andando de um lado para o outro no corredor, mas me recusei a olhar pela porta. Quando digo que não dormi naquela noite, quero dizer que não dormi naquela semana. Na manhã seguinte, entrei no corredor e, por acaso, olhei para cima e vi que a porta do sótão estava aberta. Perguntei à minha mãe se ela estava no sótão e ela disse que não havia motivo para estar aberta. Meu estômago parecia estar em minha garganta. Eu sabia que o que quer que estivesse naquele sótão estava no meu quarto na noite anterior, apenas me observando. Sou grato por ter me levantado da cama quando o fiz, porque se não o tivesse feito, não quero nem pensar no que poderia acontecer. Agora tenho 22 anos e ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. E ainda não consigo dormir com as luzes apagadas. Portanto, para quem quer que seja, ou o que quer que tenha agarrado meus ombros naquela noite, nunca, e quero dizer nunca, vamos nos encontrar novamente. Há alguns anos, eu estava alugando uma casa no norte da Califórnia. A vizinhança ficava nos arredores dos subúrbios. Parecia ser o equilíbrio perfeito entre ter espaço e ter vizinhos simpáticos e próximos o suficiente para não me sentir isolado. A área não tinha iluminação pública. Portanto, era muito escura à noite, especialmente se houvesse nuvens bloqueando a luz da lua. Mas isso não me incomodava. A minha casinha ficava ainda mais pitoresca nas noites escuras. Um dia, no meio do inverno, cheguei em casa do trabalho. Como a noite estava nublada, ao chegar à minha casa, vi apenas o que os faróis e a luz da varanda da frente iluminavam. Quando saí do carro, senti um cheiro de fumaça de cigarro. Isso foi estranho, pois eu nunca havia sentido esse cheiro antes naquela casa. Não vi ninguém por perto, então ignorei o cheiro e entrei. Eu tinha acabado de sair de um turno com algumas horas extras, então me sentia bastante cansado. Embora ainda não fossem 7 horas, decidi tomar um banho e encerrar a noite. Acordei algum tempo depois com a certeza de que havia ouvido um barulho dentro de casa. Não me preocupei de imediato porque meu amigo às vezes passava para usar meu chuveiro depois do trabalho, a caminho das aulas noturnas. Eu até lhe dei uma chave reserva para que ele pudesse passar por lá mesmo que eu não estivesse em casa. No entanto, ele sempre me mandava uma mensagem de texto para me avisar com antecedência, e eu não tinha ouvido meu celular tocar.
Fui até a mesinha de cabeceira e peguei o celular para ver se meu amigo havia me enviado uma mensagem. A luz brilhante da tela e do teclado numérico do meu telefone me cegou. Isso foi na época em que os telefones não tinham um sensor de luz que diminuía a intensidade da tela no escuro. E esse telefone em particular era tão brilhante que eu poderia usá-lo como uma lanterna. Com os olhos semicerrados, eu conseguia ver que eram 9 horas, mas não conseguia saber se tinha uma mensagem não lida ou não. Coloquei o celular de lado e chamei o nome do meu amigo. Houve alguns segundos de silêncio antes que eu ouvisse o barulho de passos altos de alguém correndo pelo andar inferior da minha casa. Pulei da cama e corri para o armário. Eles já estavam subindo as escadas quando abri a porta e entrei. Aquela casa tinha 3 cômodos no andar de cima. 2 quartos de cada lado do corredor, o quarto em que eu estava e um quarto extra, e um banheiro no final. As portas dos quartos estavam fechadas, mas a porta do banheiro estava aberta. Ouvi quem quer que estivesse na minha casa correr pelo corredor, passar pela minha porta e entrar no banheiro. Graças a Deus, ele entrou. Isso me deu tempo suficiente para abrir o acesso ao sótão no teto do meu armário e me içar. Eu tinha acabado de começar a me levantar quando a pessoa saiu correndo do banheiro. Meus pés mal estavam dentro do sótão quando a porta do meu quarto se abriu. Ouvi passos entrarem no meu quarto e pararem. Quando não me viram no quarto, correram de volta para o corredor e para o outro quarto, que tinha apenas caixas empilhadas em um canto, alguns pesos e uma mesa onde eu pintava meus modelos em miniatura. Acho que eles decidiram que, se alguém estivesse se escondendo, seria no quarto, porque eles voltaram para o meu quarto e acenderam a luz. Um momento depois, a porta do armário foi arrombada. Eu estava agachado em meu sótão, a cerca de 30 centímetros de distância do acesso, para que pudesse tentar impedi-los se começassem a subir. Do meu ponto de vista, tudo o que eu podia ver era do joelho para baixo. Eles estavam usando jeans azul sujo com bainhas desgastadas e botas de trabalho gastas. Depois de alguns segundos olhando para o armário, eles se afastaram e ouvi um estrondo alto vindo do meu quarto, seguido de um grito de frustração e raiva. Esse grito foi a parte mais perturbadora do incidente para mim. Ele me lembrava muito o meu padrasto, que gritava de forma semelhante quando perdia a paciência. Ele acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico por causa de vários transtornos mentais que resultaram em tendências erráticas e violentas. O homem em minha casa desceu correndo as escadas. Houve batidas e barulhos de coisas sendo jogadas e móveis sendo derrubados. Fiquei agachado no sótão. Havia deixado meu celular quando corri para o armário e não tinha certeza se conseguiria descer sem que ele ouvisse. Depois de algum tempo, os ruídos pararam. Comecei a contar lentamente. Quando cheguei a 1000, decidi que era seguro o suficiente para descer e chamar a polícia. A primeira coisa que notei quando saí do armário foi que o intruso havia virado minha cama. Presumo que em uma tentativa de me encontrar. Esse foi o barulho alto que ouvi depois que ele se afastou do armário. Não consegui encontrar meu celular, então fui até o telefone fixo ao lado da cama e liguei para a polícia. Esperei em meu quarto até ouvi-los chamar no andar de baixo. O primeiro andar estava uma bagunça, mas eu já esperava por isso. As cadeiras tinham sido derrubadas, o sofá tinha sido virado. Todos os livros, fotos e bugigangas que eu tinha em minhas prateleiras estavam espalhados pelo chão. Os armários da cozinha foram abertos e todos os alimentos enlatados e em caixa foram jogados no chão. No entanto, pelo que pude perceber, a única coisa que faltava era uma única faca do bloco de madeira da minha cozinha. A polícia verificou a casa de cima a baixo. Eles descobriram que a porta lateral havia sido aberta à força por algo parecido com um pé de cabra. Também encontraram algumas bitucas de cigarro ao longo da linha da cerca, além de papel alumínio e um tubo de caneta vazio que, segundo a polícia, as pessoas costumam usar para fumar metanfetamina, por isso acham que ele estava vigiando minha casa há algum tempo. Percebi que ele devia estar lá fora fumando um cigarro quando cheguei em casa. Eles reuniram as provas e me disseram que eu deveria ficar com a família ou amigos naquela noite e consertar a porta o mais rápido possível. Optei por simplesmente não dormir.
Mudei uma prateleira de lugar para bloquear a porta quebrada e passei as 2 horas seguintes limpando as coisas. Muitas vezes eu ia até a janela com uma lanterna e a iluminava ao longo da linha da cerca, onde a polícia encontrou as pontas de cigarro e o papel alumínio, mas não vi nada. No dia seguinte, liguei para consertar a porta e instalar luzes de movimento na parte de trás e nas laterais da minha casa. Passei um cabo telefônico no sótão e adicionei um telefone fixo. Eu nunca mais queria ficar preso lá em cima sem telefone. No entanto, nada mais aconteceu naquela casa. Morei lá por mais 3 anos sem incidentes. Outra precaução que tomei foi praticar o ato de sair da cama, ir até o armário e subir para o sótão da forma mais rápida e silenciosa possível. Continuei a fazer isso quando me mudei, só que agora vou para um espaço de passagem na parte de trás do armário, em vez de ir para o sótão. Tento não pensar no que teria acontecido se eu tivesse sido um pouco mais lento ao chegar ao sótão, ou se ele não tivesse entrado primeiro no banheiro no final do corredor.